Irmãos, hoje nós veremos a pergunta de número 8 apenas. Alguns geralmente fazem esse estudo e fazem a pergunta 8 junto à pergunta 9, mas nós veremos brevemente a pergunta de número 8 apenas, que é realmente muito breve. A pergunta é a seguinte: há mais que um Deus? Resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Há mais que um Deus? Resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Nós percebemos então aqui uma pergunta realmente muito clara, com a resposta muito clara e objetiva, que certamente provocaria grande aborrecimento e discussão com outros que vão acreditar que existe uma pluralidade de divindades, né? Então, o politeísmo vai imaginar que existem vários deuses. E pode, na imaginação de muitos pode até existir, mas a realidade é que não existe nenhum Deus além do Deus revelado na Escritura Sagrada. E a própria Bíblia testemunha isto. Mas muitos não vão admitir isto que nós chamamos de monoteísmo, né? Nós não somos a única religião que é monoteísta, mas nós cremos na existência de um único Deus, mas com uma distinção que nós veremos na próxima aula. É um Deus que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três são Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Mas nós cremos num único Deus. E a Escritura é que nos conduz a entendermos isto, obviamente, e obviamente que a fé que o Deus nos dá para crermos nesta verdade como revelada na própria palavra. É o Senhor quem nos convence desta realidade. Ainda que a criação de Deus ela pode revelar a existência de Deus, de um Deus criador, mas muitos acabam se perdendo neste processo e atribuindo a várias divindades, né, a existência do mundo, ou fazendo daquilo que é criado por Deus a sua própria divindade. Então você vai ver em muitas religiões por aí, como no meio indígena, né, por exemplo, que eles vão adorar o sol, a lua, a árvore e uma série de coisas, porque eles imaginam que há algum tipo de divindade ali, né? E o homem ele é naturalmente inclinado a isso, né? O homem é naturalmente inclinado a adorar algo, alguém. Só que quando ele não tem a orientação da Escritura, ele vai adorar outra coisa em lugar do próprio Criador e vai acabar inventando uma série de falsos deuses. Mas a unidade de Deus ela é declarada na Escritura e é declarada no Velho Testamento. Deus ele é aquele que é revelado na Escritura como numericamente um, e ele é único. Ele é um e único. Não há ninguém além dele, ou ninguém como este Deus a quem nós servimos. Somente um ser divino existe. E somente um ser divino pode existir. E todos os outros seres são criados por ele e dependem dele. Nós fomos criados por Deus. As árvores, os animais foram criados por Deus. Fomos criados à imagem de Deus, mas não somos Deus. E as criaturas foram criadas por Deus, mas não são Deus, nem foram criados à imagem de Deus. Mas todos nós que fomos criados dependemos dele, do único Deus vivo e verdadeiro, além do qual não há outro. Como vai nos dizer a palavra, por exemplo, irmãos, em 1 Reis, capítulo 8, verso 60. 1 Reis, capítulo 8, verso de número 60. Eu vou ler a partir do verso 59, diz assim: que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Para que os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Coisa impressionante essa declaração bíblica acerca da existência de um único Deus, além do qual não há outro. Então, esse Deus é um Deus que é singular e a sua singularidade ela é confessada na Escritura.
naquilo que nós chamamos de Shema, por exemplo. Se você olhar para o chamado Shema em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, você vai encontrar isso sendo declarado também, de modo muito claro ali. Era algo que deveria ser confessado, ensinado pelos adultos, pelas crianças, que deveriam ser instruídas nesta verdade. E então o Shema, no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4, diz: ouve Israel. Então, ouve Israel. Israel é o povo do Senhor, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ouve Israel, o Senhor Deus, Yahvé, nosso Deus, Elohim, é o único Senhor. Repito, além do qual não há outro. Essa é uma verdade, então, testemunhada na Escritura do Antigo ao Novo Testamento. A palavra hebraica para aqui também pode ser traduzida como um único. Um único, enfatizando o fato de que Jeová é o único Deus que tem direito ao nome. Que Jeová é o único Deus que tem direito ao nome de Jeová, Senhor. Ele somente. Como mencionei, ainda que os homens possam imaginar outras divindades e outros deuses, a realidade bíblica clara, patente, explicitamente declarada é que somente o Senhor é Deus. Comentando Deuteronômio capítulo 6, verso 4, um estudioso escreve o seguinte: a palavra expressa não apenas a singularidade, mas também a unidade de Deus. Sendo um Deus ou o único, quando ele falava, não havia outro Deus que o contradissesse. Quando prometia, não havia outro que revogasse a promessa. Quando advertia, não havia outro em quem achar refúgio. Ele não era apenas o primeiro entre os deuses, como Baal no panteão cananita, Amun-Ra no Egito ou Marduk na Babilônia. Ele era o e único Deus e, como tal, onipotente. Foi esse Deus único, todo-poderoso, que impôs a Israel a obrigação de amá-lo, revelando assim mais um aspecto do seu caráter. Então, muito profunda essa declaração, que nós devemos nos apegar com todo o nosso coração e sinceridade. Só há um Deus. Êxodo capítulo 15, verso 11, nos fala, nós chegaremos nas pregações desse texto, mas Êxodo capítulo 15, versículo de número 11, nos diz assim, no chamado Cântico de Moisés: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Não há, é como se ele estivesse dizendo assim, nessa pergunta, não há nenhum outro Deus que seja como tu. Não há outro que opere maravilhas, que façam grandes prodígios. Não há outros deuses além de ti. É o Senhor somente que faz todas as coisas com todo poder, com toda a glória que é encontrada nele e somente nele, glória que é inerente a ele, que é a sua própria essência. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, vai nos ensinar também mais alguma coisa acerca da verdade de que há somente um Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 39, mais uma vez, Cântico de Moisés, nos diz assim: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. A natureza de Deus, no versículo 39, ela está em um contraste com a falta de poder dos deuses estranhos, que está nos versos 37 e 38. Há um contraste, o verso 37 e 38 diz: Então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações, levantem-se eles e vos ajudem para que haja esconderijo para vós outros. Eles são impotentes, os deuses estranhos que não têm poder algum. Mas o Senhor Deus, não. Ele
é o eu sou, eu somente e nenhum Deus além de mim. Contraste imenso entre a singularidade deste Senhor Deus, que é imenso, deste Deus que é grande e é o único Deus, além do qual não há outro. Isaías capítulo 44 também vai falar acerca disto. Isaías capítulo 44, verso 8, o profeta vai nos ensinar acerca desta realidade, da unicidade de Deus. Isaías capítulo 44, verso 8, a Escritura nos diz assim: Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que eu conheça. Veja que declaração muito clara, né? A Escritura não fica com reservas, a Escritura não fica com cuidado para não ofender alguém que acredita em outras divindades, não, irmãos. A Escritura simplesmente diz, Deus. Como no princípio criou Deus todas as coisas, céus e a terra, tudo o que no mundo há. Devemos ser exatamente assim. Obviamente não precisa ofender ninguém, mas nós podemos dizer com toda clareza. Se alguém questionar, e se for alguém que acredita em outras coisas, você vai dizer, só há um Deus. É o único Deus verdadeiro. Como Paulo vai fazer, não é? Mais à frente, no livro de Atos, chegaremos lá. Vários deuses lá diante dos homens, ele vai dizer aqui, o Deus desconhecido, quem é? O único Deus, aquele que dá vida aos homens, aquele que sustenta o universo, é o Senhor, o único Deus. De fato, a Escritura nos apresenta então que todos os demais deuses são falsos, somente o Senhor é Deus, além do qual não há outro. E a Escritura também nos diz, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 a 6, há uma declaração lá que vai nos indicar que realmente só há um Deus. Se você olhar o que diz 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 4 ao verso 6, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 8, versos 4 a 6, diz assim: No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Calvino, comentando este texto, né, considerando isso, ele vai dizer assim: eis o que ele pretende dizer. Eles possuem um nome, porém não existe qualquer realidade por trás dele. Pois aqui, ser chamado Deus significa ser divinamente considerado pelos homens. Não é que existe, mas que os homens consideram deuses. São chamados pelos homens deuses, mas não são. Ele então escreve mais. O que Paulo está dizendo quando afirma que há pretensos deuses no céu ou na terra? Ele pergunta. Será que ele não está contradizendo a confissão anterior dos coríntios de que há somente um Deus? De modo nenhum. Ele permite que os gentios empreguem sua escolha de palavras quando dizem que há deuses no céu e na terra. Mas, ao inserir a palavra pretensos, ele efetivamente põe em dúvida a realidade desses deuses. Como os salmistas, Paulo repudia os deuses que os gentios cultuam. Ele observa que esses deuses existem apenas em nome, são sem autenticidade. Eles não conseguem reivindicar divindade porque Deus reina supremo no céu e na terra. E mais, Calvino diz, ainda que Paulo viesse a dizer estas coisas à guisa de antecipação pelo que pudessem alegar, não obstante ele faz alusão à justificativa dos coríntios, de tal forma que, ao mesmo tempo, lhes ministra instrução.
Porque, partindo do que constitui a maior característica de Deus, ele prova que este é o único Deus. Tudo quanto tem sua origem em algum outro ou em algo mais fora de si mesmo, não pode ser eterno e, portanto, não pode ser Deus. Tudo se origina de um ser, portanto, somente tal ser é Deus. Repetindo, eis aqui o único que realmente é Deus, aquele que comunica existência a tudo e de quem tudo emana como de uma única e suprema fonte. Mas só existe um ser de quem todas as coisas emanam, portanto, não existe senão um único Deus. Não há outro de quem tudo flui, somente de Deus, o Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que dá vida e tira vida, aquele que governa e sustenta, é Ele somente. O verdadeiro Deus é então aquele Deus que criou tudo e que a tudo governa. É o Deus que sustenta, né, o mundo. O Senhor criou o mundo. E Ele continua hoje então, não criando o mundo, mas sustentando, governando nas suas paternais mãos. Este Senhor, Ele é um único Deus vivo e verdadeiro. E repito, além do qual, irmãos, não há outro. Mas os homens, na sua maluquice, podem tentar a imaginar uma série de deuses, quando a Escritura, que nós devemos nos apegar, diz exatamente o contrário. Como diz Jeremias capítulo 10, irmãos, uma última referência que nós leremos. Jeremias capítulo 10, do verso 10 ao verso 12, diz assim. Jeremias capítulo 10, do verso 10 ao verso 12. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. O Senhor quem fez isso. Que declaração firme, não é? Num contraste com os falsos ídolos inventados pelos homens. Só há um Senhor Deus a quem nós devemos servir. Ele é verdadeiro. Os outros são ilusão, engano, uma invenção da imaginação humana e produto do artifício habilidoso dos homens que são enganados pelo seu próprio coração pecaminoso. Mas nós entendemos, à luz da Escritura e com o auxílio do nosso Senhor, que há somente um Deus. Então, irmãos, porque, como vai dizer um estudioso, e vamos valer aqui das palavras dele, porque Deus é um, só pode haver uma palavra infalível e um evangelho verdadeiro, que vai fluir deste Deus. Só Deus pode estabelecer os termos de paz, salvação e reconciliação entre Ele próprio e os seres humanos que pecaram contra Ele ao desrespeitarem ou desobedecerem a sua lei. Este Deus único exige de todos nós uma entrega incondicional a Jesus Cristo, como diz Atos capítulo 16, verso 31. Porque Deus é um, só pode haver vitória para Ele e seus planos, sempre vitorioso. Como nos diz o Salmo 47, aprendemos que Deus é o grande rei sobre toda a terra e que Ele subjuga os povos sob nós. É Ele quem faz isso, porque Ele está sentado em seu trono santo. Os escudos da terra pertencem a Deus. A combinação dos temas de soberania e vitória também são encontrados em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, verso 6, do verso 15 ao verso 21, dos temas de vitória de um Deus soberano que desbarata, que vence os seus inimigos. Visto, irmãos, que Deus é o único Deus, e visto que Deus é Deus, Ele nunca, jamais sofrerá derrota nas mãos dos homens ou demônios. Somente Ele possui todo o poder, como diz o Salmo 62, verso 11, e não compartilhará sua glória com ninguém, como diz Isaías, capítulo 42, verso 8. Portanto, ninguém jamais frustrará seus propósitos.
decepcionará seus planos, impedirá o avanço do seu reino, anulará suas leis e promessas, invadirá sua igreja ou roubará dele a vitória, porque somente ele é Deus. Deus é um, portanto, Deus é sempre vencedor e nunca, jamais perdedor. Os ídolos é que são esmagados e vencidos. E se há, irmãos, apenas um Deus, há somente um a quem nós precisamos agradar. Há somente um a quem nós precisamos e devemos servir. E nós agradamos a Deus acatando sua vontade, como revelada na sua palavra, sendo obedientes a Ele. Quando fazemos a obra que Ele nos designa a fazer, aquilo que Ele nos chamou a fazer neste mundo, na igreja de Cristo, no mundo em que nós vivemos, nas nossas vocações. Nós agradamos a esse Deus único quando nós dedicamos nosso coração e tudo, primeira e unicamente a Ele, que é o alvo, o objeto de todo o nosso desejo de agradar. Ou você deseja agradar um outro além de Deus? Somente Ele é Deus que deve ser agradado. Se há, irmãos, somente um Deus, não há outro a quem devemos também suplicar e orar, como fazem os papistas, não é? Suplicando aí para outras divindades e seus ídolos de madeira, seus ídolos de gesso e tudo mais. Se é somente um Deus, é somente a Ele que nós vamos orar e suplicar nas nossas necessidades, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, temos a quem recorrer. É o único Deus. Temos a quem também dar graças por tudo. Por quê? Porque tudo recebemos também das mãos deste único e verdadeiro Deus. Por essa razão, levantamos nossas mãos e oramos ao Senhor, suplicando e dando graças, tendo Ele unicamente como objeto da nossa oração, que é feita em nome de Cristo, no poder do Espírito. Se há, irmãos, também somente um Deus sobre todos, então Ele deve ser amado sobre tudo. Há um Deus somente sobre todos e Ele deve ser amado sobre todas as coisas. Ou seja, nada neste mundo, por mais que seja legítimo que você ame seu filho, sua esposa, nada disso pode ser mais amado do que Deus por você. Nada disso. Podemos ser inclinados demais, irmãos, a amar mais as coisas do que ao Senhor, mas devemos cuidar, porque somente Deus deve ser objeto do nosso amor supremo. É o nosso supremo Deus, que nos amou com um amor imenso na eternidade, que foi revelado na cruz do seu Filho, que morreu por nós. Um amor como este merece, vamos dizer assim, um amor que seja correspondente, inteiro, verdadeiro por Ele. Se há somente um Deus, tomemos cuidado para não fazermos outros deuses no nosso coração. Veja, o prazer pode ser um Deus, como vai dizer 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Né? O prazer ele pode se tornar um Deus para o homem. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, os prazeres do mundo, que muitas vezes, algumas coisas podem ser legítimas, irmãos, mas podem se tornar um ídolo. O prazer pode ser para nós um ídolo, tomando o lugar de Deus. O dinheiro. Não é que o dinheiro é um problema. O problema pode estar no nosso coração. O problema é o amor ao dinheiro. Não o usar o dinheiro, não o ter dinheiro. Mas o dinheiro pode sim também ser um grande problema. Se nós fizermos dele o nosso ídolo, os nossos bens, as nossas coisas, a nossa saúde, o que possuímos, tudo pode acabar se tornando um objeto de nossa devoção. E isto então é incorrer na transgressão da lei do Senhor, que nunca quis e revela no mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Essa é a vontade do Senhor. Que nós possamos fugir então dos ídolos que nós podemos criar no nosso próprio coração. Somos rápidos para acusar os
papistas, não é? De terem os seus ídolos, idólatras, 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 idólatras. Mas no nosso coração, muitas vezes, nós criamos realmente muitos ídolos. E isso também é desagradável ao Senhor. Ainda que ninguém ao nosso redor consiga contemplar os nossos ídolos. Há um Deus que contempla. O Senhor sabe exatamente aquilo que se passa no nosso coração. O que é que deveria reinar, irmãos, no nosso coração? O Senhor. Não é? O Senhor Deus. Deveríamos acordar pensando nele, isso não é loucura. Deveríamos passar o dia pensando no nosso Deus, tudo relacionado ao nosso Senhor. Deveríamos dormir, deitando nossa cabeça ao travesseiro, pensando no nosso Deus. Mas quando o que ocupa a nossa mente, ao acordarmos, ao vivendo o dia inteiro, ao inclinarmos a nossa cabeça no travesseiro, é o dinheiro, é o que eu vou fazer, é isso, aquilo, outro, são as coisas deste mundo, e nunca vem Deus à tona, isso revela que aquilo ali pode ser para você o seu ídolo. O seu ídolo. E a gente tem que guardar, não é? Se guardar contra eles, lutando para que eles não tomem conta do nosso coração, reinando lá. Somente Deus deve reinar em nossos corações. Somente Ele. Por quê? Porque Ele é o único Deus. E nós fomos salvos por Ele. Nós fomos resgatados por Ele. E uma vez que fomos resgatados por Ele, nós agora estaremos prontos, né, e somos habilitados pelo Senhor a vivermos unicamente para Ele. Imagina os homens na sua loucura, né, tentando agradar uma série de deuses, como deve ser terrível. Cada um com as suas exigências, cada um com as suas determinações, cada um com as suas formas e meios para agradá-lo. Deve ser impossível. Ninguém consegue agradar a 2 senhores. Muito menos a 3, 4, 5, 10, 100, 1000 ídolos. Mas o nosso Deus não, irmãos, Ele é único. Ele nos deu a sua revelação que é única, que nos mostra um único caminho de obediência na sua verdade. E se nós queremos, então, viver para o nosso Senhor, sendo Ele o nosso Deus verdadeiro, nós iremos atentar para isto aqui. Aqui está tudo o que precisamos saber para viver uma vida que agrada ao único Deus vivo e verdadeiro que nós conhecemos. O guia seguro que vai nos ensinar a agradar e honrar a este nosso Deus na adoração pública a Ele, que vai nos ensinar a adorar e honrar a este nosso Deus no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida em particular, na criação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos com nossos irmãos em Cristo, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge. Como vamos lidar com as questões relacionadas à sociedade, à cultura, à política, à arte, à ciência. Tudo envolve Deus. E tudo isto nós faremos à luz da verdade deste Deus, a fim de honrar unicamente Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro. O único que deve ser, então, honrado e o único que deve ser também alvo de tudo aquilo que fazemos, porque nós temos em vista agradá-lo e glorificar o nome dele, como a primeira pergunta do nosso breve catecismo, o catecismo maior também nos ensina que nós fomos criados para a glória do nosso Senhor Deus. Então, que nós possamos, irmãos, com a graça do nosso Senhor, servir com toda inteireza de coração a esse nosso Deus, que é digno de ser servido e louvado. E como veremos na próxima pergunta, este nosso Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Eles devem ser adorados, servidos, honrados, glorificados em tudo. Este é o Deus a quem nós servimos e conhecemos, e que o Senhor nos ajude a continuamente seguirmos servindo a esse Deus e crendo inabalavelmente que Ele é verdadeiramente o único Deus, além do qual não há outro. Amém. E a gente conclui aqui o nosso estudo de hoje. Seria breve mesmo.